Lucas 17, versículo 32. Os que encontraram, digam amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Gênesis capítulo de número 18. Capítulo 19. Gênesis 19. Versículo de número 4. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não faças mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trazei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Versículo de número 17. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme Tu queres. Que o Senhor venha neste momento preparar o nosso coração, blindar a nossa mentalidade, cercar este templo, cercar as nossas vidas, e que o Senhor venha falar conosco no mais profundo dos nossos corações. Tira, meu Deus, toda distração agora, tudo aquilo que tenta tirar o nosso foco da Tua palavra, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de ler são 2 passagens bíblicas diferenciadas. Uma em Lucas 17, versículo 32. Outra em Gênesis, capítulo 19, alguns versículos adiante. Mas, embora são textos diferenciados, mas eles vão direcionar ao mesmo propósito. E é sobre estes propósitos que a Bíblia está frisando que eu quero trazer um tema, a mensagem desta noite. Frisando ainda o que o texto diz em Lucas 17, 32. O tema da mensagem desta noite é: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Existem acontecimentos na nossa vida que são impossíveis de esquecer. E às vezes nós somos abordados por alguém diante de um acontecimento, diante de algo, e podemos até falar a respeito de compromissos que temos a fazer, a cumprir. E às vezes nós seremos advertidos por alguém dizendo: não esqueça. Podemos frisar a respeito, exemplo de uma reunião. Vai ter uma reunião. Não esqueça que vai ter uma reunião em tal dia, em tal horário. Não esqueça que nós fizemos um compromisso. Não esqueça de cumprir com tal compromisso.
Se é algo que nós não devemos esquecer, é porque é algo realmente de grande e de indispensável importância. A Bíblia frisa em Gênesis 19 a respeito de quando o Senhor decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O motivo pelo qual o Senhor chegou a este ponto era por conta do pecado que havia contaminado o coração daquele povo de uma forma generalizada. Eles não tinham mais o anseio, o desejo pelas coisas de Deus. Eles estavam muito apegados com as distrações da vida. A palavra de Deus nos esclarece que tudo neste mundo é vaidade. Quem muito falou a respeito disso foi Salomão e também o apóstolo Paulo. As ilusões da vida, as seduções do mundo pecaminoso, direciona o homem e a mulher em direção ao fracasso, à queda, a percas, a prejuízos que às vezes podem resultar como prejuízos irreparáveis. O povo de Sodoma, eles estavam com seus corações contaminados pela volupia do pecado. Eles não tinham nenhuma essência mais da presença de Deus. Tudo que Deus poderia ter feito para estender as mãos, para abrir os braços, para recebê-los de volta, todas as oportunidades que o Senhor poderia dar ao povo de Sodoma e Gomorra, o Senhor já tinha dado. Tudo já tinha sido feito conforme a direção de Deus. Porque os irmãos sabem que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus misericordioso. Ele não veio nesta terra, não enviou o seu Filho por causa de homens e mulheres perfeitos. Mas Ele veio para salvar aqueles que se perderam, ou aqueles que estavam perdidos. Ele veio para fazer reviver aqueles que outrora estavam morrendo, não somente na ótica carnal, natural, mas também espiritual. Porque isso aplaca no coração da gente até mesmo pensar a perguntar: Senhor, por que o Senhor não interviu, deu mais uma chance para o povo de Sodoma? Porque eu volto a dizer, tudo que poderia ter sido feito, o Senhor já havia feito. Somente para vocês entenderem quem eram estes homens, quem era este povo de Sodoma. Quando Deus bate o martelo e diz que as oportunidades acabaram, cessaram, o Senhor envia 2 anjos. Quantos anjos? 2. Esses anjos, eles tinham uma missão: avisar a Ló e sua família para sair da cidade e logo em seguida destruir a cidade. Os irmãos sabem que Deus na época usava muito os anjos que compõem, que fazem parte do seu exército angelical, como mensageiros de Cristo, para anunciar tanto as boas novas, como também quando Deus iria entrar com justiça em alguma nação, no meio de alguma cidade, algum povo. Não foi diferente. Quando Ló estava na porta da cidade, a Bíblia diz que ele se encontra, se depara com estes 2 anjos. Quem está me ouvindo, diga amém. E quando Ló se encontra com eles, automaticamente Ló corre, se lança aos pés deles e começa a implorar para que eles viessem até a casa de Ló, porque Ló queria recepcioná-los e servi-los. Ló sabia muito bem que aqueles homens não eram 2 mensageiros comuns, mas que eles eram anjos direcionados por Deus. Depois de muita súplica, de muita insistência, de muita perseverança, eles não queriam ir à casa de Ló, porque eles tinham que rapidamente cumprir a missão,
a qual foi designada a eles. Devido à insistência de Ló, ele decide acompanhar a Ló até sua casa. Quando eles chegam na casa de Ló, Ló prepara um banquete, eles se alimentam, mas bispo, não eram anjos? Sim, mas se alimentaram, os mensageiros. Naquele momento, já sendo tarde da noite, a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra ficam sabendo que haviam dois homens, que estavam presentes na casa de Ló. Imediatamente estes homens da cidade de Sodoma, e a Bíblia é bem clara em frisar, todos os homens, tanto os de maiores idade, os mais maduros, até o mais moço, todos os homens da cidade. O texto ainda declara que todos os homens de todos os bairros de Sodoma e Gomorra, todos eles se direcionam até a casa de Ló. Eles cercam a casa de Ló, em volta da casa de Ló, e começam a bater na porta. Quando Ló abre a porta para ter um diálogo com eles, eles dizem: aonde estão os dois homens que estão aí dentro de sua residência? Nós queremos que você, Ló, entregue eles a nós, para que nós possamos conhecê-los. Quem está me ouvindo, diga amém. Olhe para cá, irmão, não perca o foco da mensagem. Para que nós possamos conhecê-los. Que conhecimento era esse que eles queriam ter com estes dois anjos de Cristo? Vou explicar de uma forma mais clara, objetiva e transparente, para que a gente não possamos aprofundar, porque o foco não é isso, neste ponto. Mas o que eles queriam fazer com os anjos, escute isso aqui. O que eles queriam fazer com os anjos? Eles queriam ter relações sexuais com os anjos. É de espantar uma questão como essa. Eles queriam pegar aqueles homens à força para a prática ilícita do pecado. Pensando eles que eles eram dois homens comuns, porque a prática na época em Sodoma, a respeito dos sodomitas, era constantemente algo que era e é e sempre será abominável aos olhos de Deus. Mas eles queriam. Quando Ló escuta as palavras e vê as intenções dos homens de Sodoma, Ló entra em desespero, porque Ló sabia muito bem que se alguém tocasse em algo que era enviado, direcionado por Deus, a preocupação de Ló foi de tão tamanha que ele pensava consigo mesmo: se alguma coisa acontecer com estes anjos, o Senhor vai cobrar de mim. E Ló toma uma decisão que para muitos são criticados. Ninguém pode entender e compreender o que passou na mentalidade de Ló naquele dia. Porque Ló, sabendo a intenção dele, diz: não, eu tenho duas filhas, duas mulheres. Levem minhas filhas. Nunca conheceram varões. São mulheres puras. Façam com elas o que vocês acharem de direito, mas não toque, não faça nada a estes homens. Eles não queriam saber. Mas embora Ló estava temendo que eles pudessem fazer alguma coisa com os anjos, Ló não tinha noção do poder que um anjo tem quando o Senhor designa-o para fazer uma missão. Lembra quando a Bíblia diz que o Senhor enviou apenas um anjo, e apenas um anjo feriu 185 mil assírios? Apenas um anjo. Imagine o que dois anjos não poderiam fazer. Mas havia um propósito em tudo aquilo. Os anjos poderiam destruir a cidade naquele momento,
Mas a preocupação dos anjos naquele momento era, primeiro, tirar Ló e sua família da cidade. Porque esta era a ordem de Deus. Ele não poderia destruir a cidade com Ló e sua família lá dentro. A ordem era para tirá-los de lá. Naquele momento, os anjos travam as portas, cegam todos aqueles homens, lança cegueira nas vistas deles, a ponto deles procurarem a porta e não encontrarem mais. Aí entra em ação algo muito importante. Por isso que Deus, em suas palavras, em Lucas 17:32, trouxe a memória diante dos seus discípulos e dos que ali estavam. Jesus estava falando lá no Novo Testamento, abordando e dizendo a respeito de sua vinda, de quando ele iria voltar. Ele fala a respeito dos sinais de sua vinda. Mas uma forma, uma maneira que Jesus estava expressando aos que estavam com ele era: é importante que vocês estejam atentos, preparados, quanto o dia em que eu voltar. Porque a Bíblia fala que a vinda de Cristo vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser às súbitas. Vai ser muito rápido, vai ser um golpe. Quando pensar que não, a humanidade desapareceu. Ninguém vai ter chance, vai ter oportunidade para dizer: o Senhor acabou de voltar, está voltando, espera Senhor, vou trocar de roupa. Não vai dar tempo. Ele mesmo disse certa feita: o que estiver no telhado não desça, não volte para pegar alguma coisa em sua casa. Aí daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, vai ser rápido a volta de Cristo. Mas uma coisa lá já no Novo Testamento, com seus discípulos, o mestre faz questão de relembrar este acontecimento, e ele expressa dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Em outras palavras, vocês não podem esquecer da mulher de Ló. Se alguém que está aqui no templo, alguém que está em casa, eu dissesse para você agora aqui: eis, lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém poderia até dizer: acho que eu tenho a ver? O que tem a ver mulher de Ló? Eu lembrar de mulher de Ló, lá sei quem é mulher de Ló. Não pode esquecer da mulher de Ló. Mas como assim? Eu não esquecer de mulher de Ló? O que tem a ver a mulher de Ló? O que aconteceu com ela. Porque o que aconteceu com ela pode acontecer comigo e com você. Vai depender da nossa atitude. Vai depender da nossa reação. Vai depender se nós vamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Na hora em que os homens são colocados em cegueira, os anjos dão uma ordem a Ló dizendo: Ló, tem mais alguém aqui além de você? A resposta foi: as filhas, a esposa e os genros. Lembra de Noé, quando o Senhor mandou Noé construir a arca? A arca era para quem? Para Noé, sua esposa e seus filhos. Aí as noras pegou rabeira. Irmão, olhe para cá. Aquelas mulheres que foram noras de Noé, elas receberam algo que ninguém fora eles poderiam receber. Ou seja, quando elas estavam dentro da arca e a água veio, o dilúvio veio, tudo que estava fora morreu, eu imagino que elas alegres diziam: ainda bem. Olhando assim nos olhos de do filho de Noé, dizendo: ainda bem, meu bem, que você me escolheu. Ainda bem que nós estamos juntos.
porque a missão ali era Noé e seus filhos. Deus deu oportunidade para as noras. Elas abraçaram a oportunidade. Elas poderiam muito bem naquela época dizer: Noé, não vai acontecer nada, estou terminando com o seu filho. A sua mentalidade é de doido, porque tu está construindo uma coisa deste tamanho. Nunca vi chuva acontecer aqui, nunca vi água correnteza por aqui, e teus filhos estão indo no mesmo caminho que você. Estou fora. Vou procurar alguém que está lá na balada, lá na festa, fazendo tudo que a carne gosta. Estou indo embora. Elas abraçaram a oportunidade. Eu imagino que na hora que Noé falou: a hora está chegando, o Senhor vai mandar o dilúvio, as noras já agarravam nos esposos e dizia: ainda bem que nós estamos aqui dentro da arca. Em contrapartida, a Bíblia diz que quando Ló foi até as filhas, e avisou os genros, dizendo: olha, os anjos estão aqui, e mandou a gente embora, porque o Senhor, através dos anjos, vai destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Os dois genros de Ló, quando escutaram essas palavras, olharam para Ló e... Ô, sogrão, conta outra. Mas, pai, como é que é? Vai destruir a cidade. Sogrão está ficando doido da cabeça. Se ele quiser ir, ele vai sozinho. A gente vai ficar aqui. Conversa, bispo, lê o texto. A Bíblia diz que os genros de Ló zombaram dele, sorriam dele. Eles esnobavam, eles olhavam para Ló como se Ló estivesse contando uma piada. Eles sorriam, eles desacreditaram daquilo que Ló estava dizendo. Em contrapartida, as filhas de Ló se levantam e dizem: vamos embora. Simbora. A esposa de Ló se levanta: vamos embora. Só que a Bíblia diz que Ló ainda estava insistindo para ficar, sem querer ir. Só que o anjo olha para Ló e diz assim: o primeiro aspecto, olha para Ló e diz: escapa-te por tua vida. É agora, Ló, não é amanhã. Você tem que ir embora agora, é para escapar pela tua vida. Ló, tudo que está aqui vai ser destruído, Ló. A casa, os utensílios, as ruas, as cidades, os bens, as plantações, tudo aqui vai ser destruído, Ló. Você tem que escapar, é para salvar a sua vida. É importante fazer a gente relembrar que o Senhor ainda não tinha destruído a cidade, porque Ló ainda estava na cidade. Eu lhe afirmo com muita clareza e simplicidade nessa noite, que só não aconteceram coisas piores ainda nesta geração, neste tempo em que nós estamos vivendo. Sabe por causa de quem? Aponta para o seu irmão, diga: por tua causa. Diga para ele: é porque você ainda está aqui. Agora seja profeta mais uma vez, diga assim: mas está chegando a hora da gente ir embora para casa, sem olhar para trás. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Não estavam no Egito, mas tinham saudade do Egito, da cebola do Egito, da escravidão do Egito. Quando chegar a hora do Senhor nos chamar para casa, irmão, saudade daqui, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Escapa-te por tua vida. Em outras palavras, lute pela sua salvação. Nós estamos aqui nos dias de hoje, coisas terríveis, coisas que são inaceitáveis aos olhos de Deus, está acontecendo sobre a terra, e Deus está dizendo nesta noite através da palavra: você precisa manter-se firme, você precisa manter-se firme e lutar pela sua salvação. Escapa-te por sua vida. Escapa-te por sua vida. Imagina o Ló olhando para a esposa: vamos embora? Vamos. Só mais uma recomendação: o quê? Não olhes
para trás. Não olhes para trás. Não olhes. Irmãos, perigo é olhar para trás. Perigo. Perigo. Diga para o seu irmão, cuidado ao olhar para trás. Diga, não olhe para trás. Não olhe. Não olhe. Aí a irmã está lá na casa dela, de repente ela tem uma caixa com as coisas do passado. Casada. Ela vai lá e pega a caixa, e dentro daquela caixa tem uma fotografia. Aí ela dá uma olhadinha na porta para ver se o esposo está vendo. Aí ela olha. Nossa, mas era gato demais. Quem é? O esposo? Não. Primeiro namorado. Olhando para trás. Naquele momento o diabo já traz na memória dela dizendo: faz tempo, né? E ela, faz tempo. Mas ele ainda está morando na mesma rua que você mora. Inclusive ele está solteiro agora. Você está entendendo o perigo de olhar para trás? Aí o crente está andando na rua e de repente o som ligado. Quando ele escuta o som, que vontade de dançar. Que vontade de dançar essa música. Não olhes para trás. Não olhes. Já falei várias vezes. Facebook é uma ferramenta ótima para fazer a obra de Deus, mas a gente tem que ter muito cuidado. Você está lá na sua casa, até lá postando as fotos do congresso, feliz da vida, e de repente, notificação. Quando você olha, uma lembrança de fulano há 3 anos atrás. Aí vai lá e clica para ver. Quando vê, na frente do bar, com os amigos, com as amigas, copo de cerveja na mão. Aí não se contenta em olhar para trás, compartilha e comenta assim, ainda marca as amigas, os amigos. Ô saudade, esse tempo era demais. Que tempos bons. Aí o diabo vem no teu entendimento, alimenta o teu ego e diz assim: ainda dá tempo de você voltar a fazer tudo isso. Lembra o quanto você era feliz? Lembra o quanto você se divertia? Lembra o quanto você era livre para voar? Livre para voar. O diabo sabe. Por isso que tem um ditado que diz que Deus não dá asa, mas o que tem de cobra de 2 pés voando não é brincadeira. Está entendendo? Desse jeito. Então, perigo, perigo. Não olhes para trás. A ordem foi dada, o repensar, a reflexão foi dita. Não olhes para trás. Olha aqui para mim. O Senhor não aceita quem olha para trás. Que é isso, bispo? Verdade. A não ser que a pessoa diga: Senhor, pois não, a partir de hoje, Senhor, vou olhar para trás, mas não, viu? Só para frente. Ok. Vamos para a Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lê para mim, pastor Fernando. Lucas 9, versículo 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ok, então, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é o quê? Apto para o quê? Para o reino de Deus. Então, irmão, melhor seria não ter colocado a mão do que colocar e olhar para trás.
Lembra quando Jesus disse: melhor teria sido que não conhecesse do que conhecer e não praticar? Já viu que tem gente que olha para você e diz assim: rapaz, tu está fazendo o quê? Estou dirigindo. Rapaz, eu dirijo melhor. Rapaz, não é desse jeito, não é assim que passa a marcha. Você tá dirigindo errado. Não é desse jeito, rapaz. Aí você chega naquele ponto e diz: você quer dirigir? Ou seja, você quer colocar a mão no arado? Você quer fazer? E você diz que faz melhor do que eu. Quero, então deixa eu fazer. Para, entra aqui, entra. Liga o carro quando pensa que não. Bate no poste. Tu não disse que sabia dirigir? Falei, mas não sabia. Tem gente que diz que sabe, que faz, que é, mas não sabe, não faz e não é. É por isso que nos dias de hoje a gente tem que conhecer no íntimo, no profundo, aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. E é o que eu sempre falo, porque nós não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Quando eu falo isso, irmão, não estou querendo dizer que a gente tem que ser 100% perfeito. Tem que ser, mas ninguém é 100% perfeito. Mas não é porque eu não sou 100% perfeito que eu vou me acomodar em ficar sendo uma pessoa errante e vivendo uma vida errônea na presença de Deus. Vamos mais? Já estou concluindo. Hebreus 10, versículo 18. Hebreus 10, versículo 18. Ora, onde há remissão, deste não há mais oblação pelo pecado. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6, irmãos. Pode ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Pode ler. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Nós estamos lendo um monte de versículo, não acerta o versículo. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Isso. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ok. Então o justo viverá de quê? E se ele recuar, o que o Senhor vai fazer?
minha alma não tem prazer nele. Mas é um direito de todos nós, é um direito. Até eu como pastor, se você chegar aqui algum dia e não me ver aqui, cadê o bispo? Sumiu. Fui embora. Decidi desistir. É um direito meu. Só que eu tenho que ter ciência que se eu desisto, o Senhor não tem prazer em mim. Se eu coloquei a mão no arado e eu voltei, olhei para trás, perdi a minha bênção. Então, o propósito que Deus designou é não olhar para trás. Não olhar para trás. Tem que olhar para frente. Aí a Bíblia diz que Ló começa a sair da cidade. Mas antes dele sair, ainda vem outra recomendação. Que recomendação é essa? Não pares em toda esta campina. Então escute isso aqui. Primeiro, escapa-te por tua vida. Segundo, não olhes para trás. Terceiro, não pares. Você não pode parar. Aí você vai entender essa questão entre não olhes para trás e não pare. Porque quando eles estão saindo da cidade, a Bíblia diz que naquele momento, a mulher de Ló, não converse com o seu irmão, em nome de Jesus, olhe para cá. Naquele momento, a mulher de Ló para e olha para trás. Quando ela olha para trás, imediatamente ela se transformou em uma estátua de sal. Agora, se a mulher se transformou em estátua de sal porque ela olhou para trás, irmãos, o que aconteceu adiante? Ló foi embora. A mulher ficou. Porque ela olhou para trás. Porque naquele momento, se Ló também olha para trás, aconteceria o mesmo com ele. Ele não tinha escolha, a não ser continuar. Eu imagino que quando Ló chegou no monte, ele só vem a notícia para ele: a mulher ficou para trás, porque olhou para trás, se tornou estátua de sal. Ou seja, na nossa trajetória cristã, olhe para cá, a Bíblia diz que nós podemos ambos andar juntos, termos unidade, comunhão uns com os outros, somos membros do corpo de Cristo, mas porém a salvação ela é individual. É individual. Então se você vê alguém desistindo, não desista com ele. Se você vê alguém recuando, não recua com ele. Continua prosseguindo. Sem olhar para trás. Eu não estou dizendo para você desistir de alguém que parou, de alguém que olhou para trás, não é isso. Mas você tem que prosseguir, você tem que lutar, porque o que está em jogo é a sua comunhão com Deus, é a sua salvação. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e você não pode parar. Ló prosseguiu, não olhou para trás e também não parou. Por isso que Jesus disse: estarão dois em uma cama, um sobe e o outro fica. Salvação é individual. Por isso que Jesus disse aos discípulos e aos que estavam com ele: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmão, você acha que está difícil servindo a Deus? Dificuldade maior é no mundo lá fora. O diabo ele tem mudado as suas estratégias, suas formas, suas maneiras de trabalhar. Ontem eu me deitei para dormir. Estava bastante cansado e com dor de dedo. Fui deitar e dormir. Não vou dizer que foi o Satanás, porque foi coisa minha. Eu desci do carro ontem e esqueci o dedo assim naquela parte. Não pensa numa lapada que quando eu respirei assim, segurei para não dar uns terros, glória, uns mantos. A minha vontade era de sair correndo, assim, disparado. Aí fui deitar mais cedo, com dor de dedo, o dedo para cima. Aí poucos minutos depois, os demônios começaram a perturbar. Falei, tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa. Os demônios estão perturbando.
Aí levantei e falei: cadê princesa? Não está aqui. Cadê princesa? Vou ver onde está. Princesa não está no quarto, não está na cama, e os demônios perturbando. Vou ver onde ela está, o que ela está fazendo. Deve estar assistindo um filme. Aí quando eu fui, que eu levantei, olhei assim na mesa lá da cozinha, sentada na mesa, lendo a Bíblia. Falei: está explicado? Está explicado. Todas as vezes que alguém se levantar para fazer alguma coisa para Deus, o inimigo vai se levantar, irmão. Vai se levantar. Agora, quando a pessoa está fazendo o que ele quer, está fazendo o que ele gosta, aí ele deixa à vontade. Meu brother, isso é meu amigão, isso é minha amiga, isso aí, ó. Somos chegados. Você está entendendo? Dorme tranquilamente, está na paz, tem nenhuma preocupação, tem nenhum problema. Está andando de acordo com a maré. Está dizendo: vida leva eu, vida leva eu, vida. Vai levando vida, leva eu. Vive uma vida sem compromisso nenhum. Cuidado, porque o diabo está tentando nos últimos dias minar a fé de muita gente. Está tentando tirar o desejo, a razão, a essência do Espírito de Deus no teu coração. Você não pode olhar para trás, não pode recuar, não pode retroceder jamais. Só que o Espírito Santo me impulsiona aqui algo muito profundo. Que você não pode olhar para trás, nem pode ficar lembrando do nosso passado, daquilo que não agrada a Deus e de que não nos agrada também. Mas tem uma coisa que nós podemos lembrar. O que, bispo? Lembra como Deus já te usou na terra? Lembra quando você cantava e a presença de Deus movia o ambiente? Lembra quando você ouvia os louvores, até mesmo na sua casa, no rádio, na televisão, e você chorava na presença de Deus? Lembra quantas vezes você pregou a palavra? Lembra quantas vezes você fez a obra de Deus com o coração aberto, com o desejo, com a vontade, com aquela razão, aquele motivo, aquele impulsionamento, aquele desejo, aquele anseio, e agora você não está sentindo mais isso? O Senhor está dizendo nessa noite: ainda dá tempo de se reerguer na presença de Deus. Ainda dá tempo de você voltar a fazer o que você fazia de perfeito para Deus. Dar o seu melhor para Deus, glorificar a Deus em espírito e em verdade, louvar, engrandecer e exaltar o nome dEle na presença dEle. Porque o diabo, irmão, ilude. O mundo é ilusivo. A ilusão deste mundo tem contaminado o coração de muita gente. E é um perigo quando o crente passa a perder o desejo, o anseio, a vontade das coisas de Deus. É um perigo. É um perigo. Mas Deus marcou esta noite para lhe dizer: escapa-te por tua vida. Vai acontecer muitas coisas terríveis ainda nesta terra. Mas o Senhor está olhando de cima a baixo, está dizendo: meu filho, minha filha, eu estou preparando tudo no momento certo, no abrir e fechar de olhos. Eu vou te tirar deste mundo pecaminoso, de sofrimento, de angústia, de tristeza e de dor. Mas quando este momento chegar, você tem que estar pronto, firmado, de pé, de cabeça erguida, buscando a minha presença e fazendo a minha vontade. É isso que tem que acontecer. Não olhes para trás. Enquanto nós estamos aqui adorando, tem muita gente em casa, está sendo alcançado por esta palavra, que olharam para trás, retrocederam, pararam, estacionaram. Mas Deus marcou essa noite para lhe dizer: é tempo, ainda está tempo de você se erguer, de você se colocar de pé e nunca mais olhar para trás. Nunca mais. Quando você vê alguém daqui para frente dizendo que vai parar, dizendo que vai desistir, dizendo: eu estou tão desanimado, eu estou tão desanimada, diga somente assim para ela: lembra, viu? Lembra da mulher de Ló? Diga, você não precisa falar mais nada, só diga: lembra da mulher de Ló. Ela vai entender, ele vai entender. Nem sepultamento aquela mulher teve direito de ter, irmão.
O corpo daquela mulher não pôde ser carregado, ele se diluiu, se transformou em uma estátua de sal. O último dia que Ló viu sua esposa foi quando eles estavam saindo de casa. Existem historiadores e pregadores que se arriscam em dizer que a mulher de Ló virou estátua de sal, não só porque olhou para trás, mas porque o seu coração ainda estava em Sodoma. Ela ainda inspirava, desejava, ansiava as coisas de Sodoma, e ela não suportou naquele momento. Ela pensou consigo mesmo: eu estou indo embora, mas deixa eu dar minha última olhadinha para trás. Cuidado com a última olhadinha para trás. Já viu que tem gente, tem crente, tem pessoas que programam o pecado. Tem gente que é assim, irmão, já levanta e diz: hoje eu vou pecar. Está tudo esquematizado. E ainda diz: Senhor, é a última vez, viu, Senhor? Prometo, papai, é a última, viu? Cuidado para Jeová não exterminar. Falar assim: é a tua última vez de pecar, mas a última vez de eu te perdoar já passou. Agora, ó, será o fini. Porque o pecado corrompe, o pecado seduz, o pecado engana, o pecado mata, o pecado destrói. E tem muita gente que não parou para pensar que o pecado não é um bichinho de estimação, o pecado não é um bichinho de pelúcia, o pecado não é uma coisinha pagã, uma coisinha pequena que pode se brincar com ele. Queridos, o pecado mata, destrói famílias, destrói casamento, destrói lares, destrói ministério, destrói chamados. E muita gente tem se calado com esse conceito, com este aspecto, porque não se prega mais a respeito do pecado. Parece até que o pecado entrou no rol de extinção na humanidade. Parece que o pecado não existe mais. Parece que as pessoas não pecam mais. E por conta disso o pecado está entrando no coração de muita gente. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para nos dizer: é hora, é tempo de combater o pecado, de enfrentar o pecado e às vezes de fugir do pecado também. Fuja da aparência do mal, fuja. Se você vê que você não resiste, irmão, fuja da aparência do mal. Igrejas estão fechando as portas. E qual é o motivo? Pecado. Aí alguém vai dizer: é culpa do diabo. Irmão, quem pecou foi o crente, não foi o diabo. Ele só precisa do corpo de alguém para agir. Tem que parar de ficar colocando tudo, coloca a culpa no diabo. Porque tem crente, irmão, tem gente que faz cada coisa que o diabo olha e diz: como é que pode? Nem eu sabia desse truque aí. Essa aí deu 10-0 em mim. Irmão, ué. Então nós precisamos nos alertar nesta noite. Sabe por quê? Esta pode ser a minha última pregação que você está ouvindo. Como também pode ser a última vez que você está ouvindo uma palavra, uma pregação. Por quê? Porque há poucos momentos, daqui a alguns instantes, o Senhor pode voltar. Ou para a igreja, ou voltar para mim e para você. Está entendendo? Pode ser até dormindo, deitar para dormir e não acordar mais. Tem gente que diz: eu não estou fazendo nada de errado, estou tranquilo mesmo, no momento certo eu vou me erguer diante de Deus. Irmão, a morte não avisa quando vai chegar, não avisa. Eu estava vendo no jornal essa semana, o camarada estava na área da casa dele almoçando, caminhão desgovernado entrou e matou ele. Quem esperava um negócio desse? Então Deus marcou esta noite para nos dizer na simplicidade: lembrai-vos da mulher de Ló. Todas as vezes que o inimigo te oferecer uma bandeja, uma proposta, uma artimanha, naquele instante, para. Aí pensa assim: mulher de Ló, eu não quero isso para mim. Não é isso que eu desejo para mim. Então saia, abandone, rejeita, renuncie. Eu sei que este é o tipo de mensagem que não se prega muito. E é o tipo de mensagem que poucos gostam de pregar. Poucos gostam de pregar. Eu sei como é que é esse negócio, irmão. Quando é uma mensagem dura, as curtidas são poucos, os likes são poucos, os contamentos são poucos. Agora, quando é uma palavra, Deus vai te honrar, a porta vai se abrir. Aí já vem isso é que é palavra.
E eu estava precisando dessa mensagem. E da outra não estava, da palavra dura não estava precisando, não. Isso é que é pregador. Agora vai pregar duro para você ver. Vai pregar a Bíblia, vai pregar a verdade. Aí começa a inquietação. Aí o crente começa a conversar. E vai beber água, e dá vontade no banheiro. E olha no relógio, e quer ir embora. E começa a se retorcer. Pode se retorcer até onde for, irmão. Pode ir no banheiro 10 vezes. Mas nesta noite, o Deus da Bíblia marcou para nos dizer: lembra-te da mulher de Ló, para que você não venha parar no mesmo caminho que ela. É tempo de reflexão, é tempo de conscientização. O diabo não está brincando de ser diabo, os demônios não estão brincando de ser demônio, mas tem muita gente brincando de ser crente. Eu já estou terminando, irmão. Quantas vezes eu já fui abordado? Quantas vezes eu já fui abordado? Porque a Bíblia fala que o pastor conhece as suas. Tanto o pastor lá de cima quanto o daqui da terra conhece as suas ovelhas. Conhece. E as ovelhas que são ovelhas também conhecem o pastor e ouvem e reconhecem a sua. E às vezes tem questionamentos que dizem: cadê o povo? O que está acontecendo? Eu fico pensando comigo mesmo. Eu acho que tem gente que pensa assim: será que o pastor está em pecado? Tem um bocado de gente que saiu da igreja. Tem um bocado de irmão que desapareceu, não vi mais. Será que tem alguma coisa errada na igreja? Tem, irmão. E afirmo, tem uma coisa errada. Com certeza tem uma coisa errada. Você sabe o que é? Pessoas que estão com saudade do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Porque existe uma partícula de pessoas que querem que eu concordo com o que é errado. Que me conheçam lá fora. Por que você saiu da igreja? Eu saí da igreja porque lá o bispo não concordou que eu fizesse isso e aquilo outro. É mesmo. Mas isso é errado, ele está certo. Que seja assim. Do que alguém chegar lá fora e dizer: tu saiu da igreja por quê? Aí eu saí porque lá pode fazer tudo. Lá pode pecar, lá pode mentir, lá pode trair, lá pode enganar, lá pode trocar de esposa, lá pode fazer tudo errado. Longe de mim. Não sou perfeito, não sou santo, sou pecador buscando a santificação. Mas todos os dias eu luto para ser o exemplo dos fiéis. E eu prego a palavra com meu coração aberto, consciente do que o que eu estou pregando eu estou vivendo. Do que eu estou vivendo eu estou pregando. E eu estou preparando um povo para ir para a glória, para a eternidade. Não um povo para ficar aqui na terra. Porque se eu estivesse aqui pregando mentira, engano, irmão, essa igreja não estava cabendo o povo. Se eu estivesse trazendo pregadores aqui para revelar CPF, identidade, RG, sobrenome, nome do pai, nome da mãe, não estava cabendo de gente. Que eu não entendo que negócio é esse, eu queria tanto que... E vai para a live, fala comigo, revela meu nome, revela meus... Deus está falando desde o início do culto. Desde o início do culto Deus está falando. Deus fala na simplicidade, irmão. Não é coisa... Tem gente que pensa que Deus precisa de coisas grandes para falar. Não, Ele fala na simplicidade. Exemplo foi citado. Coisas piores só não aconteceu porque nós ainda estamos aqui. Aí fica a critério de todos, os que estão no templo, os que estão em casa, os que estão sendo e os que serão alcançados pela palavra. Você prefere uma palavra verdadeira e pura, ou você prefere uma palavra de engano, de escassez, camuflada e artificial? Você prefere um pregador, um pastor que prega a verdade, que prega a Bíblia, que te ensina a verdade, ou um pregador que mexe com o teu emocional, que mexe com a tua estrutura física, mas que prega mentira, engano e não fala a verdade para você? Porque, irmão, a verdade é verdade, mentira é mentira. Se eu viver uma vida de pecado, meu lugar vai ser aonde? Inferno. Não tem meio termo, irmão. Não adianta tentar camuflar. E se eu lutar, perseverar pela santificação, pela santidade, aí você vai entrar no céu de glória, vai entrar. Mas para isso acontecer, resumo: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pare em toda esta campina. Então
Então, para a gente terminar, dá uma olhadinha para esse irmão, para essa irmã e diga assim: esqueça de pensar em parar. E lembre-se da mulher de Ló. Se coloque de pé em nome de Jesus. A única mulher, para quem é casado, a única mulher que Deus permite você ficar pensando nela, além da sua esposa, é a mulher de Ló. Para quem é casado, se tu estiver lá parado pensando na mulher, está pensando em que, homem? Uma mulher ali. Como é que é? Quem é essa? Me diga que tu vai apanhar agora. Mulher de Ló. Ah, tá bom, ok, essa pode. Essa pode. Foi o próprio Deus que instruiu a gente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.